Fala pessoal, tudo bom? Bora continuar os nossos vídeos sobre o projeto de estruturação do escritório de processos. Eu já fiz alguns vídeos, eu falei sobre o plano de ação para implantar, eu falei sobre a legislação e o modelo de gestão e governança do escritório. Eu falei também sobre as principais atribuições e serviços do escritório e hoje eu vou falar sobre a vinculação, o perfil da equipe e as responsabilidades do escritório e dos demais atores da universidade. Aqui no caso, em uma universidade federal. Para quem não me conhece, o meu nome é Alan, eu faço parte da equipe de implantação e equipe de gestão do escritório da minha universidade e eu ajudei a elaborar esse projeto e estamos tentando implantar esse projeto. Vamos lá, para quem não viu os últimos vídeos, pessoal, o escritório é um setor na universidade que vai tentar coordenar as atividades de gestão BPM, que é Business Process Management, que o escritório, junto dos demais setores da universidade, juntos eles vão mapear os processos críticos da universidade, identificar os problemas e propor processos que sejam otimizados, processos que tenham ganhos econômicos, ambientais ou sociais, por exemplo. Então, vai buscar a melhoria contínua através de reuniões, mapeando processos, usando tecnologias para identificar falhas, indicador de desempenho, indicador de conformidade. A gente vai tentando propor novas soluções em termos de processos para a universidade funcionar de uma forma melhor e o usuário final, que é o estudante e a comunidade, ser melhor atendido, tanto na questão administrativa quanto acadêmica. E para poder o escritório funcionar e todos os demais atores poderem saber o que cada um tem que fazer, o escritório tem que formular a governança, é criar as regras do negócio, os padrões de modelagem, por exemplo. Todos esses vídeos que eu estou fazendo sobre a estruturação do escritório de processo, nada mais é do que explicar o modelo de governança do escritório. Esse vídeo mesmo, a gente vai falar muito sobre a estrutura de governança, onde que o escritório está vinculado, ele está vinculado no nível estratégico, no nível tático, no nível operacional, quais que são as responsabilidades de todo mundo na universidade, por aí vai. Esse projeto aqui é baseado no trabalho de Ferreira, que no caso sou eu, que eu desenvolvi no programa de pós-graduação em administração pública da UFV-JM, com a ajuda de professores notáveis, entre eles Márcio Coutinho, Carlos Alexandrino, entre outros que me ajudaram nessa parte. Eu analisei 7 universidades brasileiras que possuíam um escritório de processos e coletei dados com essas universidades sobre as variáveis estruturantes do escritório. O que são as variáveis que têm relação com a gestão do dia a dia do escritório e com as governanças, quais são as regras de mapeamento de processos, de gestão por processos que funcionava nessas universidades. Aqui estão todas as variáveis, a gente já falou do plano de ação, está aqui o plano de ação que a gente está utilizando no momento aqui na minha universidade, já falamos da legislação do escritório e da política de governança, está aqui os principais assuntos que precisa ter na legislação e os principais assuntos que tem que ter no modelo de governança, já fiz vídeo explicando sobre isso. Aqui tem alguns exemplos de legislação e de modelos de governança. Já falamos sobre as funções, os serviços e atribuições do escritório. Eu expliquei um por um dos serviços aqui, os serviços estratégicos, os serviços de melhoria, os serviços de gestão do dia a dia e os serviços de suporte ao escritório. Eu expliquei todas aqui as atribuições também. Aqui é um resumo, pessoal, dos principais serviços finalísticos, estratégicos e táticos que o escritório vai desempenhar. Por exemplo, aqui no serviço estratégico, promover a governança, é o quê? Sempre atualizar esses padrões que a gente está criando agora e apresentando nesse projeto, nós temos que estar sempre atualizando com melhores práticas. Promover a gestão do portfólio de projetos, é o quê? É o escritório sempre definir quais são os projetos prioritários para ele desenvolver no período de mapeamento, de otimização, de implantação de novos sistemas. Como a nossa equipe é pequena, nós temos que escolher quais são os projetos de maior impacto. Junto com a reitoria e a alta administração, a gente vai definir a cada ano, vamos fazer nesse ano esses e esses e esses projetos. E aqui na parte de suporte, que é gestão do portfólio de processos, o escritório vai mapear os processos que forem mapeados aqui nos projetos de melhoria, nós temos que gerir esse portfólio. Sempre que um processo for modelado, nós temos que publicar no nosso site. Sempre que um processo estiver desatualizado, nós temos que tirar do nosso site e gerir esse portfólio de processos que foi publicado.
E na parte de suporte também temos os serviços de gestão de sistemas do escritório. É o quê? Gerenciar as informações que a gente vai publicar nas nossas redes sociais, as informações que vão ser publicadas no site, os nossos treinamentos, por exemplo, esse treinamento que eu estou fazendo agora, aqui, onde que a gente vai publicar ele, etc., o público-alvo e por aí os sistemas, o nosso repositório de processos, de arquivos, gerenciar tudo. Essas caixinhas brancas, ó, o serviço estratégico e o serviço de suporte, que é o tático, é o escritório que executa, a equipe do escritório, sou eu e mais 3 pessoas na minha universidade. Já os projetos de melhoria e a gestão do dia a dia, que é as caixinhas em azul, quem vai executar a maioria dessas atividades aqui vão ser os setores funcionais, os donos de processo. A gente vai explicar isso daqui a pouco, com mais detalhes. O escritório, então, vai coordenar os trabalhos aqui de mapeamento, de otimização, de implantação de novos sistemas. E a parte de homologação e publicação, o escritório vai avaliar o que o pessoal fez e vai publicar. Aqui o escritório vai agir com maior afinco, mas aqui ele vai coordenar, ensinar e treinar as pessoas para eles seguirem os padrões de mapeamento, seguirem os formulários de análise de processo e etc. Na parte de gestão do dia a dia, também promoção da cultura, o escritório vai treinar as pessoas para eles poderem dar treinamentos também, explicando, fazendo campanha de e-mail marketing, campanha dos benefícios do escritório e por aí vai. Avaliação de desempenho, o escritório vai coordenar os donos de processo para eles coletarem dados sobre desempenho, prazos, se os prazos estão sendo cumpridos, se as entregas estão sendo feitas. Atualmente o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, é muito importante para a gente ter dados sobre desempenho. E avaliar a conformidade. O escritório vai treinar os donos de processos para poder coletar dados sobre conformidade, para a gente ver se tudo que a gente mapeou aqui e padronizou, se realmente está sendo seguido pelos executores do processo no dia a dia. Porque não adianta nada mapear e otimizar e criar padrões se as pessoas não seguem. Então nós temos que avaliar a conformidade. Então as caixinhas em azul é o que os setores funcionais vão fazer, a nossa equipe temporária, com coordenação do escritório. O escritório vai liderar esses trabalhos em azul, são serviços finalísticos que a gente vai entregar de finalístico para a universidade. As caixinhas aqui em branco é o que o escritório faz internamente, sem participação de ninguém, só o escritório mesmo. Depois a gente vai aprofundar muito em um por um dessas atividades aqui, beleza, galera? Nos próximos vídeos. Vamos para o vídeo de hoje, que é vinculação, papéis e responsabilidades do escritório e demais atores. E falar um pouco sobre a equipe também do escritório de processo. Nessa figura aqui, eu ilustro um modelo de governança, de vinculação, de organograma, como poderia funcionar na sua universidade. Aqui nós temos a alta administração, que é a reitoria, nós temos aqui as áreas estratégicas também, que são as pró-reitorias. Temos aqui o escritório, eu coloquei o escritório nessa posição bem abaixo de alguma pró-reitoria, porque eu analisei os dados de 7 universidades e as universidades que o escritório delas funcionavam de forma melhor era quando o escritório estava vinculado a uma pró-reitoria, por exemplo, pró-reitoria de planejamento e orçamento, pró-reitoria de governança. Tem vários exemplos de pró-reitorias que ele pode se encaixar. Pró-reitoria de administração. Em alguns casos, o escritório está vinculado direto à reitoria, também pode ser esse o caso. Nesse modelo que eu trouxe de exemplo, está vinculado a uma pró-reitoria. Na minha universidade, atualmente, ele está vinculado à pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Governança. Beleza, temos aqui a reitoria, as pró-reitorias, o escritório está aqui, vinculado a uma delas. Abaixo do escritório, temos aqui as diretorias, ó, diretorias acadêmicas, diretorias administrativas, e eu dei destaque para a diretoria de TI separadamente, porque além das atribuições que as outras diretorias têm, que a gente vai falar daqui a pouco, das responsabilidades de todos os atores, a de TI tem algo a mais, que é ajudar o escritório no seu repositório de arquivos, o seu servidor FTP para guardar os arquivos e etc. Tem um pouquinho a mais de responsabilidade que as outras, por isso que a gente separou aqui. Temos aqui o papel do comitê de gestão do escritório. O que seria esse comitê de gestão? Esse comitê seria formado pela equipe permanente do escritório, que somos nós 4, por exemplo, da minha universidade, mais aqui os donos de processos. Eu já expliquei um pouquinho no primeiro vídeo sobre isso, mas é o seguinte, o escritório, pessoal, ele tem que estar numa posição alta suficiente aqui para ele ter uma visão sistêmica de tudo que acontece na universidade. Por isso que ele tem que estar vinculado a uma pró-reitoria ou a uma reitoria. Mas também o escritório tem que estar ligado a todos os setores operacionais da universidade.
ele não pode ficar isolado lá em cima na alta administração, não, ele tem que estar ligado a todas as diretorias administrativas e acadêmicas. E como que o escritório vai ficar ligado a esses setores? Aí é através desse papel aqui, que é o dono de processos. Cada diretoria e cada pró-reitoria, todas as diretorias e pró-reitorias da universidade vão ter que nomear um dono de processos. E esse dono de processos vai ser um servidor que vai ser indicado por uma dessas lideranças. Por exemplo, na Progep. Na Progep vai ter o pró-reitor da gestão de pessoas vai ter que nomear um servidor lá para ser dono de processos da Progep. Na Proad, a mesma coisa. Na PRPPG, a mesma coisa. Na Proesc, a mesma coisa. Na Proplan, a mesma coisa. Nas diretorias acadêmicas dos cursos, diretoria dos cursos de engenharia, diretoria de medicina, em todos os cursos vai ter que ter uma pessoa que é o dono de processo. Esse dono de processo, ele vai criar um negócio que a gente chama de NIP, que é o Núcleo Interno de Processos do Setor, que é onde ele vai poder publicar algumas informações, alguns relatórios, coletar dados, fazer uma divulgação interna ali das suas coisas no setor. Mas quando a gente tiver já todos os donos de processos nomeados pelas diretorias e pelas pró-reitorias, o escritório vai treinar esses donos de processos para esses donos de processos fazerem a gestão do que eu já expliquei aqui. Ó. Os donos de processos que vão fazer os projetos de mapeamento, eles que vão fazer os projetos de otimização, eles que vão fazer as implantações de novos sistemas e vão enviar todos esses dados para o escritório poder homologar e publicar. O dono de processo que vai fazer a avaliação de desempenho dos seus processos e vai fazer a avaliação de conformidade dos seus processos. O dono de processo vai fazer aqui a promoção da cultura, que é treinar os executores dos seus processos críticos. Por exemplo, o dono de processo da Progep. A Progep, pessoal, vai ter lá uma infinidade de processos que passam pela Progep. O processo normalmente ele passa por vários setores diferentes. Raramente o processo começa e termina no mesmo setor. Aí vamos supor que um processo que passa aqui por uma unidade acadêmica de engenharia, depois vai lá para a Progep, depois vai lá para a reitoria, depois vai para o MEC, depois volta para não sei aonde, vai para a Progep de novo. Nós temos, mesmo que um processo aqui ó, ele passe por vários setores, cada coluna aqui é um setor diferente, nós temos que colocar cada processo que foi mapeado sob responsabilidade de uma única pessoa. Por exemplo, um processo que passa pela Progep, pelo DTI e pela reitoria. Se um processo, por exemplo, de solicitação de férias, se o processo, quem é o setor que tem mais impacto, que tem mais responsabilidade, que criou aquela portaria, que criou as regras daquele processo, é a Progep? É um processo que a Progep é a que tem mais impacto, ela que é responsável por treinar os outros setores, ela que tem a natureza daquele tipo de processo, que ela que criou aquelas regras. Se é a Progep, mesmo passando por outros setores, quem vai ser o dono daquele processo específico de férias? Vai ser o dono de processos da Progep. Ou seja, mesmo que o processo passe por vários setores, o dono de processo de um único setor vai ser responsável por todo aquele processo. Essa pessoa vai ter que treinar os demais setores. Na hora de mapear o processo, ele vai ter que ir atrás dos outros donos de processo dos outros setores para coletar dados, para poder mapear aqui os processos. Ou seja, sempre, todo processo que for mapeado vai ter um único dono. E esse dono vai fazer parte de uma unidade funcional. Ou vai ser de uma diretoria, ou vai ser de uma pró-reitoria, ou vai ser o dono de processos lá da reitoria. Sempre vai ter um dono. E os donos de processo, como eu falei, vai ser um por setor. Ah, mas é muito... Vamos supor que a Progep tem lá 50 processos críticos que eles têm que mapear. Ah, mas apenas uma pessoa da Progep vai ser responsável por mapear todos os processos críticos da Progep, por analisar conformidade, analisar desempenho. Isso aí é muito trabalho para uma pessoa só. Beleza, mas não precisa ser uma pessoa só, pessoal. Ela vai ser o representante da Progep junto com o escritório aqui no nosso comitê, ó, o comitê de gestão. Mas lá na Progep, eles podem montar uma equipe, não precisa ser apenas uma pessoa. Essa pessoa que vai ser líder, que vai ser o dono de processo, ela que vai ser representante da Progep aqui no comitê. Mas a equipe interna da Progep, no núcleo interno de processos da Progep, pode ter mais de uma pessoa. Pode ser o dono aqui que foi nomeado pelo pró-reitor, mas pode botar mais pessoas, mais umas 2 ou 3, para ajudar ele a mapear os processos, a coletar os dados e por aí vai.
Mas aí vocês entendem agora que, vamos supor que são 10 pró-reitorias e são 15 diretorias. Então, nós vamos ter ao todo 10 donos de processos aqui de pró-reitorias e 15 de diretorias. Vamos ter 25 pessoas. Vão ser 25 donos de processos ao todo na universidade que vão atuar junto com o escritório aqui nesse comitê de gestão. Os donos vão executar algumas atividades aqui do nossos serviços, com orientação e treinamento do escritório, e o escritório vai executar outras atividades aqui, que essas caixinhas brancas que eu falei, a parte de homologação aqui também é do escritório que vai fazer, a parte de cultura BPM também é o escritório que vai fazer. Então, os donos de processo mais o escritório vão atuar juntos. A equipe permanente do escritório são apenas 3 a 5 pessoas. Aqui no dono de processo vai ser 15 a 20, depende de quantas diretorias e quantas unidades funcionais existem no seu organograma aí da sua instituição. Então é mais ou menos isso. Eu já expliquei um pouco da auto-administração, expliquei um pouco das pró-reitorias, expliquei das diretorias, quem que é o escritório, quem são os donos de processo. Expliquei mais ou menos aqui de forma rápida. E temos também os executores. Quem são os executores? É o resto todo, é o quantitativo total de servidores que tem na universidade. É o pessoal que trabalha junto com o dono aqui na Progep, todo mundo que trabalha na Progep executando as atividades do dia a dia, o pessoal das diretorias, é os técnicos administrativos, os professores, é todo mundo, os terceirizados, tudo aqui é executor, entendeu? É as pessoas que vão executar aqueles padrões que foram definidos pelo dono de processos e pelo escritório. O dono de processos do escritório, mais as áreas aqui estratégicas, as lideranças, que são as pró-reitorias e diretorias, eles vão definir os padrões aqui, ó, a base de conhecimento daquele processo. Por exemplo, no SEI, sempre que você vai tramitar um processo no SEI, Sistema Eletrônico de Informações, dá para você colocar uma base de conhecimento, que é o manual, é os procedimentos operacionais padrões, é o fluxograma do processo, explicando como é que faz, é o modelo, o padrão. Então, quem vai criar esses padrões? São as lideranças, mais o escritório, mais os donos de processo que vão executar os projetos. Os executores, eles têm que seguir esses padrões. O papel deles é seguir os padrões ou propor melhorias. Vamos supor que um padrão que a gente modelou ali é um padrão que não está atualizado, ou poderia ser feito de uma forma melhor. O executor pode ir lá no nosso site fazer aqui, ó, esse padrão está incorreto, vamos modelar o processo de novo, vamos refazer um to be aqui. E eles têm que reportar melhorias ou seguir os padrões, esse é o papel deles. Nessa figura aqui eu vou resumir tudo que eu falei, um pouco aqui do que eu falei. Vamos lá, o papel e a responsabilidade de cada um. Qual que é a responsabilidade da auto-administração, na reitoria no caso? Vai ser priorizar os projetos de mapeamento e de otimização. O escritório vai pedir para o reitor ter reuniões com o reitor. Reitor, e nesse ano nós vamos fazer quais projetos? Nesse ano nós vamos mapear os processos que tem a ver com licitação, vamos melhorar os processos aqui que está dando muito problema com licitação. Sempre que a gente tenta fazer licitação, está voltando aqui, não está conseguindo finalizar. Vamos fazer uma investigação nesses processos e por aí vai. Vamos vai priorizar os projetos de mapeamento e otimização. Qual que é o papel das pró-reitorias? É patrocinar esses projetos. Vamos supor que um projeto lá precisa de um sistema novo, ou precisa de um computador, comprar um computador novo, porque não precisa de um software diferente para poder funcionar melhor. Quem vai patrocinar? Os pró-reitores. Eles têm que comprar a ideia também e patrocinar os projetos de transformação. Aqui no nível estratégico, temos aqui no nível estratégico, nível tático e nível operacional. No nível estratégico, nós temos aqui o comitê de gestão, que é o que eu expliquei, que é formado pela equipe do escritório mais os donos de processo. O que eles têm que fazer? Eles têm que avaliar as atividades de gestão do dia a dia e gestão da estratégia. Quais são essas atividades? Essas aqui, ó. Eles têm que avaliar se o modelo de governança está beleza. Vamos supor que os donos de processo falaram, pessoal, não está funcionando assim, eu preciso de um treinamento específico para poder criar minuta de resolução normativa. Nós precisamos de um treinamento novo sobre isso aqui, esse treinamento não está bom. Então, nesse comitê, eles vão fazer reuniões estratégicas para tentar fazer isso aqui. E na gestão do dia a dia, ó, o comitê ele vai ser responsável por avaliar o desempenho, avaliar a conformidade, definir quais vão ser as propostas de comunicação, de treinamento aqui. Isso aí é tudo feito no comitê. Juntando quem? Juntando o escritório mais os donos de processo. Vamos lá. No nível tático, a equipe permanente do escritório, ó, que no caso sou eu e mais alguns colegas aqui na minha universidade, nós temos que coordenar as atividades de melhoria de processos e gestão do dia a dia e temos que executar as atividades de gestão da estratégia e suporte ao EP.
nada mais é do que eu falei. Nós vamos executar aqui a parte estratégica e a parte de suporte e vamos coordenar a parte de melhoria e a parte de gestão do dia a dia. Esse é o trabalho da equipe permanente do escritório. A diretoria de TI, lembra que eu falei que a diretoria de TI ela tem uma responsabilidade a mais do que as outras? Ela tem que desenvolver sistemas que demandem automação web, talvez algum processo a gente precisa automatizar de uma forma diferente do que... Depois que a gente começou a trabalhar com o sistema eletrônico de informações, o SEI, quase tudo agora é processo eletrônico. Mas vamos supor que um processo específico aí precisa de algum outro tipo de automação, utilizando o GLPI, utilizando outros sistemas, a diretoria de TI tem que ajudar a gente nessa transformação. E ela tem que disponibilizar um servidor FTP para repositório de documentos, manter esse sistema funcionando, fazer backup desses dados todos para a gente não poder perder nossos documentos. Ou seja, eles têm que trabalhar junto com a gente. E quais que são as responsabilidades das demais diretorias administrativas e acadêmicas? Está aqui, gerenciar a conformidade e o desempenho dos processos, em parceria com o escritório e os donos de processos. Eu escrevi aqui, pessoal, EPS é um nome que eu dei para o escritório fictício, que é Escritório de Processos Sustentáveis, mas pode ser só EP, não precisa ser EPS. Beleza, já vimos aqui qual é a responsabilidade então das diretorias, das lideranças. É pedir para os executores, as pessoas que estão subalternos deles, pedir para eles seguirem a conformidade, pedir para eles tentarem fazer no prazo, manter um desempenho mínimo, para os processos que foram mapeados, os padrões que foram definidos, serem seguidos aqui com conformidade, com desempenho e em parceria com o escritório e os donos de processo, que são as pessoas que vão estar aqui mapeando e pedindo informações, etc. Eles têm que ajudar a cobrar das pessoas que elas sigam a conformidade e tenham um desempenho satisfatório. É mais ou menos isso. Então vamos lá. E a equipe temporária, agora no nível operacional, a equipe temporária do escritório. Quem que é a equipe temporária? São os donos de processos. Por que eu chamei de equipe temporária? Porque esse dono de processo não precisa ficar a vida inteira vinculado ao escritório. Vamos supor que a Progep nomeou um dono de processo lá. Ela pode nomear esse dono de processo por um período de 2 anos, por exemplo. Aí depois de 2 anos ela nomeia outra pessoa, entendeu? Não precisa ser uma pessoa fixa, não. Mas sempre, cada setor funcional, ou diretoria ou pró-reitoria, eles têm que ter um dono de processo. E juntando todos esses donos de processo, vamos supor que são as 20 pessoas, eles vão formar aqui a equipe temporária. Eu chamei de temporária por causa disso, mas pode ser aqui, vão formar o núcleo, o grupo, a equipe responsável pelos núcleos de processos internos, poderia ser esse nome também. Qual que é o papel dos donos de processo então? É executar as atividades de melhoria de processos e gestão do dia a dia. Eles vão executar. Aqui, o escritório, a equipe permanente, iria coordenar a parte de melhoria e gestão do dia a dia. O escritório vai treinar os donos de processo para os donos executar essas atividades. Então, eles vão se responsabilizar pelos processos críticos que impactam a sua unidade e pelos processos não críticos publicados por servidores de sua unidade. O que é isso aqui? Os projetos aqui de mapeamento e otimização, a gente vai fazer só com processos críticos, que são muito importantes para a universidade. Mas, que os donos de processo eles vão executar essas atividades aqui com coordenação do escritório. Mas não precisa fazer apenas isso. Vamos supor que depois de um tempo que a gente já mapeou todos os processos críticos de todos os setores, vamos supor que nós temos lá no nosso repositório aqui de processos mapeados, temos lá 200 processos mapeados e publicados, com os padrões certinhos. Já fizemos isso. Já estamos tudo certinho, atualizado. Não precisa ficar só nesses 200. Depois que a cultura da gestão por processo estiver enraizada em todo mundo, eles podem também mapear processos não críticos. O que seria um processo não crítico? Seriam processos internos, mais simples. Por exemplo, um processo interno da unidade acadêmica, aí, de um processozinho como é que fala? De TCC de aluno, ou de emissão de diploma. Um processo de emissão de diploma não é um processo crítico, talvez, para a universidade. Eles podem mapear isso aí, processos internos, e a gente pode publicar também no nosso site. Então, os donos de processo eles têm que se responsabilizar pelos processos críticos, que a gente vai estar junto com o escritório aqui e publicando isso no site do escritório. Mas no futuro, também eles podem
mapear processos não críticos por conta própria. Nem precisa da participação do escritório aqui nessa parte de mapear. Depois que eles já tiverem entendido tudo sobre como é que faz para poder mapear, analisar, etc., eles podem mapear e pedir para o escritório, publica para mim aí no site esses processos aqui, ó, que são internos, que a gente mapeou já, a gente quer deixar público. Publica aí para nós no repositório, nessa atividade aqui, ó, homologação e publicação. Beleza, o escritório vai publicar. Então, beleza, é mais ou menos isso. Então, eles vão executar essas atividades aqui, azulzinhas, e o escritório vai coordenar essa execução e vai avaliar para ver se eles estão fazendo do jeito certo, com os padrões que o escritório definiu. Vamos lá, multiplicadores. Quem são os multiplicadores? São servidores capacitados pelo escritório para disseminar a cultura BPM, auxiliar no controle de desempenho e conformidade, modelar e publicar processos não críticos. Lembra que eu falei que não precisa ter apenas uma pessoa no setor, na projeto, por exemplo, não precisa ter apenas um dono de processo lá. Pode ter também os multiplicadores. Esse dono de processo, depois que o cara estiver bem experiente já nas ferramentas, nas tecnologias que o escritório vai ensinar para ele, ele pode montar uma equipe interna na projeto de mais pessoas, que são os multiplicadores, para essas pessoas ajudarem ele a mapear os processos, ajudarem o dono aqui a coletar dados de desempenho, coletar dados de conformidade. Então, os multiplicadores são pessoas que vão ajudar os donos de processo. Por fim, temos os executores, que eu já falei, que é todo mundo, o resto das pessoas, que é executar os processos da universidade conforme os padrões modelados ou reportar oportunidades de melhoria quando for o caso. Então, aqui, vocês podem ver que não basta apenas o escritório ter a sua responsabilidade, não. Todo mundo, desde o nível estratégico, que é a reitoria, até o nível operacional, que é os executores, todo mundo tem um papel e tem que ter uma responsabilidade para a governança de gestão por processos, ela de fato funcionar na universidade, entendeu? Por fim, agora, pessoal, vamos falar sobre essa equipe aqui, ó. Quem que tem que estar nessa equipe permanente do escritório? Qual o perfil das pessoas que tem que estar? Quantas pessoas tem que ter nessa equipe? Aí aqui, ó, com base nos dados que eu coletei daquelas 7 universidades, pessoal, tudo que eu estou falando aqui é com base nesses dados que eu coletei. Normalmente, a equipe do escritório é formada por entre 3 e 5 servidores que são lotados no escritório, que tem formação acadêmica na parte de engenharia de produção, administração ou cursos na área de TI. Por exemplo, em algumas universidades que eu coletei dados, tem o diretor do escritório. Qual que é o papel do diretor interno? É executar as atividades de gestão estratégica e suporte ao escritório, desenvolver o modelo, manter os sistemas do escritório, preparar a equipe, manter o plano de comunicação, entre outras questões. Aí temos aqui um diretor, que é uma das pessoas aqui dos 5 servidores. Temos alguns analistas de processo, que são as pessoas que vão coordenar esses projetos de melhoria e vão coordenar as atividades de gestão do dia a dia, que vão treinar os donos de processos, esses analistas aqui. Temos o analista de TI, que é a pessoa que vai atuar junto ao DTI nos projetos que demandarem automação de sistemas e auxiliar na atualização dos sistemas do escritório, site, repositório, etc. Podemos ter também estagiários aqui auxiliando os analistas. Pode ter, não precisa ter. Esse aqui é um exemplo, viu, pessoal? Um exemplo de equipe. Por exemplo, na minha universidade, nós não temos estagiários. Nós somos 4 pessoas. Nós temos o diretor, temos 2 analistas de processo e temos um analista de TI. Nós não temos estagiários, nem temos secretaria. Mas aí, isso aqui é um exemplo. Poderia ter estagiários para poder auxiliar os analistas em projetos de melhoria, atividades de gestão do dia a dia, ou bolsistas. E poderia ter uma secretaria para poder auxiliar o diretor do escritório no que for necessário. Beleza? Esse aqui é o perfil da equipe interna. Como eu falei, no nosso caso, a gente não está lotado no escritório. Só temos 2 pessoas lotadas, de fato. O diretor do escritório da minha universidade, ele também é um diretor do setor de governança. Então, ele é diretor do setor de governança, da Pró-Reitoria de Planejamento, e, ao mesmo tempo, ele é diretor do escritório. Eu sou analista de processos junto com outro analista, e temos um analista de TI também. Atualmente, né, as 4 pessoas. Eu sou engenheiro de produção, os outros 2 têm formação em administração e um deles tem formação na área de TI. Acabou que a gente seguiu esse modelo aqui, que eu estou propondo aqui, que eu propus também no meu projeto, na minha dissertação de mestrado.
Beleza, galera? Então o vídeo de hoje é isso. Vocês tiveram a noção aí de como que funciona aqui a estrutura de governança, incluindo o escritório de processos aqui no meio. Tiveram a noção de quais que são as responsabilidades de todos os atores, desde a reitoria até os executores. E tiveram uma noção do que precisa ter nessa equipe permanente do escritório. Quais são as funções deles, as responsabilidades internas e qual que é o perfil das pessoas que precisam compor essa equipe. Beleza? Esse vídeo também foi com o referencial, o trabalho aqui de Ferreira, estruturação do escritório de processo em uma instituição pública de ensino superior, estudo de múltiplos casos, que é a dissertação de mestrado 2018. Então, eu espero que vocês tenham entendido, ficou grande de novo, falei muita coisa, mas qualquer dúvida vocês podem escrever nos comentários desse vídeo que a gente está aqui para poder te sanar essas dúvidas, beleza? E aí, o próximo vídeo, vamos falar da próxima variável, que é o plano de comunicações do escritório. Abraço, até o próximo vídeo.